Wonderful. All the bands and all the worship has been so great this whole weekend, hasn't it? Amém. There he is. Obrigado pelo louvor desta noite e tenho gostado muito do louvor e todos têm sido maravilhosos no louvor ao Senhor. Amém. Well, I heard that in China they speak for 2 hours. Pelo que eu percebi, na China o pregador fala 2 horas. And since I am from E como eu Texas, sou do Texas, I must speak for 3 hours. então eu devo pregar 3 horas. So get ready. Portanto, preparem-se. I promise I will not do that to Why not? you. No, I promise I will not. Prometo que não vou fazer isso. Well, this morning we talked about how God sees a masterpiece in all of us that He wants to restore. Esta manhã falámos como Deus olha para nós e vê uma obra de arte, uma obra-prima que Ele quer restaurar. And then to use us to restore others in the world. E também como Ele nos quer usar a restaurar outras vidas que ainda não conhecem a Cristo. But how does He do that? Mas como é que Deus faz isso? That's what we're going to talk about tonight. E é acerca disso que nós vamos falar nesta noite. You know, several years ago there was a builder in our church who was responsible to put in all of the marble countertops and sinks in a high-rise Alguns hotel. anos atrás, um membro da nossa igreja que era empreiteiro, eu tinha a responsabilidade de colocar num dos grandes hotéis de Austin que estava a ser construído todas as bancadas e lavatórios em mármore nesse hotel. And he was telling me how the job was a nightmare E ele estava-me a dizer que o trabalho foi um pesadelo. because he cut all of the countertops to fit according to plan. Porque ele recebeu as indicações, as plantas, e então fez todas as bancadas e todos os lavatórios à medida, de acordo com aquilo que lhe tinham dito. But when he went to put them in, nothing would fit. Mas quando ele pegou no todo o material que ia para colocar naquelas casas de banho, as coisas não cabiam nos lugares. And the walls weren't built right for the size of the counters, and the pipes didn't connect to the sinks. Porque, por exemplo, os buracos das paredes não batiam certo com os buracos dos lavatórios, as coisas não acertavam bem nas paredes. And all the workers were pointing fingers at each other, saying, "It's your fault, it's your E fault." cada um apontava dedos uns aos outros a dizer é a tua culpa, outro dizia é a tua culpa, outro dizia é a tua culpa. And everyone was losing money and upset E por causa disto, pessoas estavam a perder dinheiro com todos estes desaires. until finally they discovered the problem. Até que finalmente eles conseguiram perceber onde é que estava a raiz do problema. You see, when they build these high-rise Quando eles hotels, constroem aqueles hotéis muito altos, they first mark the center line on every floor. eles marcam uma linha central de referência em cada piso. And then all the workers measure off of that center line E a to partir build. dessa linha central, todos os trabalhadores fazem medidas. They discovered the center line was 1 inch off. E eles descobriram que aquela linha central afinal estava 2,5 cm, uma polegada desviada do centro. And so they could not work together to build what the architect intended until they got the center line correct. Aquele trabalho de equipa que todos tinham feito não estava a bater certo porque se tinham desviado daquele centro original. Let me ask a question. E então eu gostava de fazer uma pergunta. What is the center line off which we must build our lives and our churches Qual é a linha de referência na qual nós devemos edificar a nossa vida e a nossa igreja? so that God can restore us and use us to restore the Para que Deus world? nos possa restaurar a nós e usar-nos a nós para restaurarmos outras pessoas no mundo. Jesus told us. E Jesus contou-nos qual é que era essa linha de referência. You remember when Jesus was meeting with his small group at the home of Mary and Martha? Por exemplo, lembram-se quando Jesus estava com o seu pequeno grupo reunido em casa de Maria e de Marta? They were having dinner together and Martha was serving Jesus. She was fixing things, but she was stressed and anxious. E estavam lá naquele jantar e Marta estava lá atarefada a fazer muitas coisas para servir Jesus e os discípulos. And in Luke chapter 10, verse 41, Jesus says, "Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things, but only one thing is necessary." E em Lucas 10:41 Jesus virou-se e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. One thing, Uma coisa? if one thing is necessary, Se apenas uma coisa é necessária, this must be the center line. então esta coisa deve ser a linha de referência. But what is that one thing? E que coisa é essa?
Jesus, I think, points it out in the sister, Mary. E Jesus salienta que a linha de referência estava na atitude da irmã de Marta, Maria. Luke 10:39, her sister Mary sat at the Lord's feet, listening. E diz em Lucas 10:39 que a irmã, Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. See, the way we love God is by listening and responding. Ou seja, a forma de nós mostrarmos o nosso amor por Deus é ouvi-lo e depois agir de acordo com aquilo que Ele nos transmitiu. This is the one thing that Jesus was trying to get across his last night on earth. É isto que Jesus estava a tentar transmitir como muito importante na última noite de sua vida aqui na Terra. You know, when I was a teenager, when I was 16, my father died of cancer. Quando eu tinha 16 anos, o meu pai morreu de cancro. When someone is dying, whatever their last words are very important. E quando alguém está a morrer, as suas últimas palavras são muito importantes. I remember my father was very successful in the world's eyes. Aos olhos do mundo, o meu pai tinha sido uma pessoa muito bem sucedida. But I remember hearing his last words. Mas eu lembro-me das suas últimas palavras. He said to me, John, I would give it all back if I could just have my health and my E ele family. disse, John, eu desistia de tudo aquilo que eu conquistei se eu pudesse ter de volta a minha saúde e a minha família. That marked me. E isso marcou-me. Because what someone says as their last words is what's most important to them. Porque o que alguém diz como últimas palavras é porque era alguma coisa muito importante para ele. Jesus gave us his last words. E Jesus deixou-nos as suas últimas palavras. They're recorded in John chapters 13 through chapter 17. E nos capítulos 13 a 15 de João estão lá registradas as últimas palavras de Jesus. And if you read it, you'll see Jesus is saying the same thing over and over and over again. E se vocês lerem, nós vemos que Jesus está a repetir as mesmas coisas continuamente. He's talking about the one thing that is central. E Jesus está a falar daquela coisa que é central. John 14:15. Em João 14:15. If you love me, you will obey what I command. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade. Jesus is saying, I will send my Spirit, and he will lead and guide you. Jesus está a dizer, eu vou enviar o meu Espírito e Ele vos vai guiar e dirigir as vossas vidas. And the way you love God is listen and respond to my Spirit. E a maneira como vocês amam a Deus é ouvir e guardar, praticar aquilo que o Espírito vos disser, mandar fazer. But what Jesus knew is this very simple thing is the most difficult thing for us humans. Mas to Jesus do. também sabia que esta coisa tão simples é a coisa mais difícil para nós seres humanos praticarmos. And so he tries to drive it home that night. Então por isso Jesus tenta fazer com que eles percebam bem isso, fiquem com esta ideia bem encaixada nas suas mentes. They leave the upper room where they were having their last supper, Eles deixaram o cenáculo onde tinham partilhado a última ceia and they walk toward Gethsemane, the garden. e desceram na direção do jardim do Getsemane. And if you've been to Jerusalem like I have, you have to go through the valley of Kidron, and it's where the E vineyards quem já lá were. esteve em Israel lembra-se de já ter passado por aquele vale do Cedron. And so on the way, Jesus tries to give them something to get it in their head. He picks up E a pelo branch. caminho, naquela descida, há várias vinhas e Jesus, para tentar mostrar-lhes aquilo que ele estava a dizer, pega numa das varas de uma vinha. And he says, guys, you are like this branch, Ele diz, amigos, vocês são como esta vara, este ramo da videira. and I am like the vine. E eu sou como a videira. A branch doesn't have to work real hard to bear grapes. Uma vara da videira para dar uvas não precisa de fazer um trabalho muito difícil. It just stays connected to the vine, Basta-lhe estar ligada com a videira. and the fruit grows naturally. E o fruto nasce naturalmente. And then he said, so you stay connected to me, E and Jesus you will disse, bear fruit. portanto vocês fiquem ligados a mim e então vão dar fruto. Apart from me, you can do just a few great things. Sem mim, vocês podem fazer algumas coisas importantes. No. What did he say? O que é que Jesus disse? Let's read it. Vamos ler. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada. It means nothing, right? Right? This must be the one thing. Então esta deve ser a tal coisa necessária. You see? Estão a perceber? Listening, responding. Ouvir e dar Stay atenção, connected. reagir, manter a ligação com Jesus. It's the most important thing that we can do. É a coisa mais importante que nós podemos fazer. We live moment by moment in a relationship
with God, Viver momento a momento num relacionamento com Deus. who wants to not only love us but teach us how Com to Deus que love. não nos quer apenas amar, mas quer nos ensinar a amar os outros. This is the one thing we must learn how to do. E é esta a coisa necessária que nós devemos aprender a fazer. But it's not just something you do in church services. Mas não é uma coisa que se faz, que nós fazemos no culto, na igreja. No, we are to be filled with the Holy Spirit moment by moment throughout the day. O que Jesus está a dizer é que nós devemos viver cheios do Espírito, momento após momento, no nosso dia a dia. And everything else we do in church must help that. E tudo aquilo que nós fazemos na igreja deve contribuir para ajudar a esse relacionamento. Because think about it. Porque pensem nisto. If we sing wonderful worship Se songs, nós cantarmos canções muito bonitas de louvor, se estudarmos a and we Bíblia pray, e orarmos and we serve, e servir, but we are not doing the one thing, mas se nós não estivermos a fazer aquela coisa necessária, what are we accomplishing? afinal o que é que estamos a conseguir? Nada. Nothing. See, spiritual growth is scandalously simple. Portanto, o crescimento espiritual afinal é escandalosamente simples. We stay connected moment by moment and respond to God's Spirit. É manter esta ligação momento a momento e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo. And the fruit grows in our lives E naturally. o fruto cresce na nossa vida de uma forma natural. You know, when we were first building our building Quando nós estávamos a edificar a nossa igreja, for our church, we had to raise money, and so we brought groups of people together. então nós estávamos a angariar fundos e convidávamos pessoas para se juntarem a nós, About 100 people at a time. e grupos de 100 pessoas de cada vez para o... And I was nervous about the meeting. E eu estava nervoso em cada uma dessas reuniões. And so I asked people to tell what God has done in their lives since they first came to our church. Então eu convidava as pessoas a partilhar o seu testemunho acerca do que Deus tinha feito nas vidas deles desde que chegaram à nossa igreja. Jeff jumped up with excitement, and this is what he said. Então o Jeff levantou-se entusiasmado e foi isso que ele disse. Ever since I was 5 years old, I have been confused about my gender. Desde os meus 5 anos de idade que eu ando confundido a respeito do meu género. I was medically diagnosed as a male to female transsexual. Eu fui medicamente diagnosticado como um transexual masculino para feminino. I tried hormones, but a couple of times, but life got worse. Tentei tomar hormonas, mas as coisas pioraram. I tried marriage, but that ended in divorce. Tentei o casamento, mas o casamento acabou em divórcio. I tried the gay lifestyle, but that didn't work for me Tentei o either. estilo de vida homossexual, mas também não resultou para mim. Now, I'll be honest. Eu quero ser sincero convosco. I'm at the back of the room, Eu estou lá atrás and I'm thinking, oh no. e eu pensei, oh não. No! People are gonna think, they're gonna freak out. E eu pensei, bem, as pessoas vão ficar todos aterrorizados com o que ele vai dizer a seguir. But that was my sin. Mas era eu estava a pecar a Jeff pensar isto. continued and he said this. Porque o Jeff continuou e disse isto. Now that I have found my place with Jesus, I've noticed a remarkable change. Agora que eu encontrei o meu lugar em Cristo, eu notei uma diferença In the past tremenda na minha vida. In the past 5 months I've been at this church, I have found a community of people who accept me and love me. Durante os últimos 5 meses que eu estive nesta igreja, eu conheci uma comunidade de pessoas que me aceitaram e que me amaram. They've helped me begin to explore my musical gifts. Pessoas que me ajudaram a explorar os meus dons musicais. They helped me grow closer to the Lord than I ever imagined was possible. Pessoas que me ajudaram a crescer no conhecimento de Deus de uma maneira que eu nunca tinha imaginado possível. I used to blame God for this horrible burden. Eu costumava culpar Deus por este peso tremendo sobre a minha vida. I could not understand why God would do such a thing to a 5-year-old boy. E eu não percebia porque é que Deus tinha feito uma coisa tão grave a um menino de 5 anos de idade. But for the first time in my life, I seldom feel the need to be a woman. Mas pela primeira vez na minha vida, eu raramente tenho necessidade interior de ser uma mulher. God is using this church in a profound way in my life. Deus tem usado esta igreja de uma maneira profunda na minha vida. And now that Christ is in my life, I have a suspicion God allowed this because He wants me to reach out to others who have the same E agora que problems. Cristo está na minha vida, eu suspeito que Deus permitiu que isto acontecesse em mim para que agora, através do meu testemunho, Deus pudesse ajudar outras pessoas. I can begin to show them the love and forgiveness that He is beginning to show me through others. Aquilo que Deus começou a fazer na minha vida e me a mostrar, eu posso começar a mostrar aos outros à minha volta.
And I know if I stay strong and do God's will, I will be rewarded E eu for sei que se eu me all mantiver the firme pain and suffering e fizer a vontade de Deus, Ele vai me ajudar a suportar toda a dor e sofrimento. that I've been through my whole life. Ele vai me recompensar por tudo aquilo que eu tenho passado na minha vida. Amazing. Espantoso. I cannot change somebody. Eu não consigo mudar ninguém. You cannot change somebody. Vocês não conseguem mudar ninguém. You cannot even change yourself, Vocês nem são capazes de se mudar a si próprios. right? Certo? But God can do anything. Mas Deus pode fazer todas as coisas. We stay connected, fruit grows. Nós mantemos-nos ligados e o fruto aparece e cresce. In our church, at Gateway, we have former prostitutes, Na nossa igreja, em Gateway, nós temos antigas prostitutas, gays who are honoring God sexually, homossexuais que agora honram a Cristo através de uma vida sexual correta, cocaine addicts who have been set free, viciados das drogas que agora têm sido libertados, neo-Nazis who love Jesus and others too, That's really weird. Neonazis que agora amam a Deus e também conseguem amar os outros. we have CEOs, doctors, and lawyers Temos sitting next to empresários, homeless people. temos executivos, temos advogados, pessoas das mais variedades, da alta classe social sentados ao lado de pessoas que eram sem abrigos e pessoas de classes sociais mais baixas. We can't change any of them, Nós não conseguimos mudar nenhum deles, but we teach them to stay connected, mas nós ensinamos-lhes a manterem-se ligados. and God does the fruit. E Deus faz com que o fruto apareça na vida deles. So, Portanto, how then do we learn? How do we stay connected to God's Spirit? como é que nós nos mantemos ligados ao Espírito de Deus? And how do we teach others to stay connected? E como é que nós ensinamos os outros a manterem-se ligados? First, we must die daily to self. Em primeiro lugar, nós temos que morrer diariamente Paul para said nós this próprios. in Galatians 2:20. E em Gálatas 20, Paulo disse: I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. See, Paul says we must crucify that old self that keeps trying to play God. O Paulo está a dizer que nós devemos crucificar o velho homem que tenta tomar o lugar que pertence a Deus. And we all try to play E God. nós tentamos sempre fazer de Deus. We all want our will and our ways Nós done. queremos a nossa vontade e o nosso querer feito. Right? That's why we get in fights. Não é? É por isso é que nós entramos em discussões uns com os outros. That's why we get upset and angry with God, because He doesn't do His will the way we E é want. por isso que nós também ficamos zangados com Deus e aborrecidos com Ele, porque Ele não faz as coisas à nossa maneira. And so the hardest thing to do is to stay connected to God's will, E portanto a coisa mais difícil de fazer é manter-nos ligados à vontade de Deus. because our sin nature wants my will. Porque a nossa natureza pecaminosa o que quer é a nossa própria vontade. You know, I started to understand this when we first planted Gateway Church Eu 13 comecei years a ago. ter ainda maior percepção acerca disto quando há 13 anos atrás nós começámos a igreja de Gateway. Nothing went as I had planned. E nada corria como eu tinha planeado. You know, we started off with one small group that grew to 2 and then 3 and then 4. Nós começámos com um grupo pequeno, uma pessoa, depois mais duas pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. And then we were going to start our service that we were going to invite people E to. depois íamos passar para um culto, íamos com um culto público, onde íamos convidar pessoas, outras pessoas para estarem presentes. And we were going to hold it in the General Cinema Theater E nós íamos ter esse culto lá no cinema central da cidade, in Austin, Texas. lá num cinema importante em Austin. 2 weeks before the opening, E duas semanas antes desse culto especial, the Los Angeles office of General Cinema called me and said, you cannot have church in our a theater. filial de Los Angeles desse grupo, dessa cadeia de cinemas, telefonou-nos e disse: olha, vocês não vão poder fazer o vosso culto no nosso cinema em Austin, Said it's bad for business. porque é mau para o negócio. And I said, no, we have a contract. Eu disse: não, nós temos um papel assinado. And he said, no, you have E not. ele disse: não, vocês não têm nada. He said that the manager did not have the right to sign that Porque a contract. pessoa que assinou esse contrato convosco não tinha autoridade para assinar nada. And so we had spent all of our money,
We had invited many people, Nós tínhamos and we had no place to meet. gasto dinheiro em publicidade, a avisar as pessoas, feito anúncios às pessoas e de repente ficámos sem lugar para celebrar este nosso culto de abertura. I called a prayer meeting with the 40 people who were in our core. Então no núcleo duro naquele momento era cerca de 40 pessoas e eu chamei-os para nós termos uma reunião de oração. As I was leaving to go to the prayer meeting, the telephone rang. E quando eu estava para sair para essa reunião de oração, o telefone tocou And something made me pick up the phone. e alguma coisa, eu ia sair com pressa, mas alguma coisa me fez que eu atendesse aquela chamada. It was my friend Brian in Cincinnati. Era o meu amigo Brian do Cincinnati. He's a pastor in Cincinnati who had someone who was moving to Austin, and he felt compelled to call me to tell me about it. Eu era o pastor que estava lá em Cincinnati e havia um casal da igreja dele que ia se mudar para Austin, então ele lembrou-se de me ligar para podermos acolhê-los. He wanted her to get involved in our church, and I told him, well, we may not have church. E ele disse, eu gostava que esta moça ficasse envolvida na vossa igreja, e eu disse-lhe, olha, eu acho que nós nem sequer vamos ter igreja. And I explained what they had said. E expliquei-lhe a situação e aquilo que me tinha And he sido dito. said, I think there's someone in my church who may know someone in the movie theater Ele disse, industry. eu acho que há alguém na nossa igreja que conhece alguém nessa indústria desses cinemas. He said, you want me to ask? And I E said, ele sure. perguntou-me, queres que eu pergunte? E eu disse, pode ser. And I thought nothing about it, hung up. E eu disse, eu não fiz muito caso, And desliguei. we prayed. Fomos para a reunião, orámos. That next week I went to the manager of General Cinema to beg him to let us meet just once. Na semana seguinte eu fui ter lá com o responsável pelo cinema em Austin e disse para implorar-lhe que, por favor, pelo menos aquele único culto ele nos deixasse lá fazer. His first words shocked me. E as suas primeiras palavras eu fiquei admiradíssimo e espantado com o que ele me foi dizer. He said, well, you guys have really good Ele contacts. disse, bem, vocês devem ter cunhas valentes. I said, why? Porquê? He said, the president of General Cinema in New York City O called presidente. the office in Los Angeles and said, work it out with the church in Austin. So you're good to go. O presidente lá, o Big Boss lá em Nova York, telefonou para o fulano em Los Angeles e disse, epá, vocês deixem lá a igreja de Austin fazer a cena deles. Really happened. E aconteceu mesmo assim. And we saw the power of E God. nós vimos o poder de Deus. And Brian was responding to God's prompting to call. E o Brian respondeu àquilo que Deus estava a mexer no seu coração em fazer aquela chamada naquele dia, àquela hora para mim. But I thought to myself, E a fazer aquela chamada para as tais pessoas lá, ou os tais cunhos. let's see the General Cinema manager try to kick us out now. Então eu fiquei todo convencido e disse, agora quero ver lá o fulano do cinema ter a coragem de nos mandar embora. God's on our side. Porque Deus está do nosso lado. 8 months later, 8 meses mais tarde, did you have the Austin Powers movies? vocês viram os filmes do Austin Powers? Ou pelo não viram, mas passou cá, não foi? They started showing Austin Powers Então ia estrear o Austin Powers. and decided they wanted to show them on Sunday, E então eles decidiram que o Austin Powers tinha que passar no domingo. and they kicked us out. E eles mandaram-nos embora porque queriam passar o Austin Powers. We got kicked out by Austin Ou Powers. seja, fomos expulsos da nossa igreja, do cinema, por causa do Austin Powers. And that began 2 years of moving from location to E aí location. começaram 2 anos a mudarmos de lugar em lugar. 6 different locations. 6 lugares diferentes de reunião em 2 anos. One time we had to move every week for 6 weeks. Houve uma altura em que durante 6 semanas nós tivemos que mudar cada semana um lugar diferente. Back then our motto was not come as you are. Nós nessa altura tínhamos um lema que não era venham como estão. Our motto was if you can find us, you can come. O nosso lema é se nos conseguirem descobrir, são bem-vindos. But honestly, I was very hurt and frustrated Mas a with sério, God. na altura eu estava-me a sentir I was very muito zangado, frustrated muito with triste God. com Deus. I was frustrated with God because God was not doing His will the way I knew He should. Eu estava a sentir-me frustrado porque para mim Deus não estava a fazer as coisas da maneira como Deus devia de fazer as coisas. See the problem? Estão a ver o problema? And I kept going and praying for a year. God, what am I doing wrong? Just tell me and I'll fix it. Durante um ano eu orava constantemente, Deus, o que é que eu estou a fazer de errado? Diz-me que eu ponho as coisas certas. But He never answered that prayer. Mas Deus nunca respondeu a essa And oração. after about a year of silence, I began to hear something. Depois de um ano de silêncio eu comecei a ouvir alguma coisa. A quiet thought, Um pensamento tranquilo. am I enough?
Eu sou suficiente? Am I enough? Eu sou suficiente? And I had to stop and think, Eu tive que parar e pensar, because my first thought was, of course you're enough. porque o meu primeiro pensamento é, claro que tu és suficiente. But then I began to realize the truth. Mas depois eu comecei a perceber a verdade. I guess it's not enough to love you and love my family and serve the people that you've given me to serve. Afinal, não é suficiente eu amar-te, amar a minha família e amar as pessoas que tu me deste para eu servir. Things have to go my way too. As coisas têm de seguir a vontade de Deus também. A minha vontade. No, my way. Okay. I'm jumping ahead. So I began to daily pray. Então é como se eu dissesse, não é suficiente aquilo que eu faço, mas eu tenho que fazer também a minha vontade. Então, a partir daí eu comecei a pensar e a orar. God, I want to die to my will, to do your will only. E a dizer, Deus, afinal eu tenho que morrer para a minha vontade e começar a fazer a tua vontade. And let me tell you, after about a year of sincerely praying that every day, E depois de um ano fazer esta oração sincera diante de Deus, I began to experience a joy within me I couldn't explain. eu comecei a sentir uma alegria dentro de mim que eu não sabia explicar. The only explanation is what Jesus said when he said, come to me, all you who are thirsty. A única explicação que eu tenho é daquelas palavras que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. And out of your innermost being will flow rivers of living E do water. vosso interior fluirão rios de água viva. And he meant the Spirit. E Jesus estava a referir-se ao Espírito. But we must die to ourselves to live for him. Mas para que nós possamos viver para Deus, nós temos que morrer para nós próprios. That's how we begin to stay connected. E é assim que nós começamos a manter-nos ligados. But then we also must practice abiding, practice staying connected. Mas nós também temos que praticar esta ligação permanente. This is the way Jesus lived. John 5:19. E foi assim que Jesus viveu. Go ahead. Em verdade vos digo, diz João 5,19, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vir o Pai fazendo, porque tudo o que o Pai faz, o Filho faz igualmente. See, as a human, Jesus lived this way. He stayed connected and responsive to the Father every moment. Portanto, Jesus, como homem, ele viveu desta maneira, mantendo-se sensível àquilo que o Pai lhe queria transmitir e ele obedecia àquilo que o Pai lhe dizia. But our self-centered sin nature resists this. Mas a nossa natureza pecaminosa, que é autocentrada, resiste a este conceito. See, all of us are in the habit of ignoring God most of the day. Porque a maior parte de nós, o nosso hábito é ignorarmos Deus no nosso dia-a-dia. Most of the day we all think about, what do I want to do A next? maior parte das 24 horas do dia nós estamos a pensar o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu devo fazer. And we tend to never even ask God, what do you want? E a maior parte das vezes nem nos preocupamos em perguntar a Deus, Deus, o que é que tu queres que eu faça? That's our natural habit. Porque este é o nosso hábito natural. So we must practice forming a new habit. Então nós devemos praticar o edificar um novo hábito na nossa vida. You know, one day I was out mowing our yard. One day. One day. Um dia eu estava lá no meu quintal a parar a relva. And I was just thanking God for the joy I was experiencing staying connected to Him. E nesse dia eu estava contente e estava a agradecer a Deus pelo facto de eu poder estar ligado com Ele. And I was saying, God, how I wish I could get the people in our church to try this and see how good it E Deus, is. como eu gostava que as pessoas na igreja pudessem também experimentar isto e sentir como isto é bom. And I had a thought come into my mind. E houve um pensamento que entrou na minha mente. Do an experiment. Olha, faz uma experiência. Do an experiment practicing staying connected for 60 days. Faz uma experiência. Desafia as pessoas a manterem a sua ligação com Deus durante 60 dias. And so I challenged our church to do what we call the 60-60 experiment. Então eu desafiei a igreja que fizéssemos uma experiência que se tornou a experiência 60-60. The idea was for 60 days to try to stay continuously connected and radically responsive E a to God's ideia era, Spirit. durante 60 dias, manter-se continuamente ligado a Deus e disposto a obedecer àquilo que o Espírito diz a cada um a fazer. And to help us do that, we got watches that would beep every 60 minutes. E para nos ajudar a fazer isso, nós cada um marcava os seus relógios para de 60 em 60 minutos dar um sinal de alarme. And the idea is when the watch beeps, it interrupts our habit of ignoring God. E a ideia era que aquele som do relógio
interrompesse o nosso hábito, a nossa coisa que estávamos a fazer, e nós pudéssemos pensar em And Deus. it reminds us to reconnect. Para nos lembrar a mantermos-nos ligados com Deus. We called it our Soul Revolution 60-60 experiment. E isso foi aquilo que nós chamamos uma revolução da alma 60-60. We've done this experiment about 4 times now, and I wrote a book called Soul Revolution to walk people through the experiment. E já por 4 vezes nós fizemos esta experiência na igreja e eu escrevi um livro, não achei um livro ainda. Unfortunately, that one is not in Portuguese. Infelizmente You ainda have não to está read em English. português, portanto estão a ler, mandar vir e ler em inglês. But you can still do the experiment. Mas de qualquer das maneiras podem fazer essa experiência. And the idea is you find things to remind you that God is always with you. Ou seja, a ideia é fazer coisas que nos ajudem a lembrar que Deus está sempre presente a cada momento da nossa vida. And when we did this experiment, about 4,000 people in Austin did it together. E quando nós fizemos esta experiência, 4.000 pessoas em Austin fizemos esta experiência em conjunto. And watches were beeping all over Dell computers. E havia relógios a apitar nos computadores da Dell. And people put little stickers on their computers to E remind pessoas them. punham aqueles post-it nos computadores, lá nos ecrãs, para os ajudar a lembrar. And the basic idea is that all the time remain in His love. E a simples ideia é esta, de lembrar, remind about, Think about His love. ajudar-nos a lembrar a respeito do amor de Deus. Talk to Him about every thought, Falar every com Deus decision, a respeito de cada pensamento, cada decisão, every feeling, cada sentimento. and be willing to radically respond E estar disposto a responder de uma maneira radical. when you get promptings to do His will. Ou seja, quando o Espírito nos impulsiona a fazer alguma coisa de acordo com a sua vontade. And you will be amazed at what God E does. vocês vão ficar espantados com aquilo que Deus pode fazer. In fact, Brian was an atheist who got arrested for drunk driving. Há o testemunho do Brian, que era uma pessoa que foi preso por causa de conduzir embriagado. He was sentenced to mandatory recovery. E então a sentença foi que ele tinha que ir para a reabilitação. And someone invited him to encourage him to just act like there's a God and be thankful every night. Just pray and act like there is a God even if he doesn't believe. Então houve alguém que lhe fez este desafio de dizer, olha, o que tu tens que fazer é orar a Deus, tu não acreditas, mas oras na mesma e tentas falar com Deus. And then invited him to our church as we were doing the 60-60 experiment. E esta pessoa fez isto e tentou convidá-lo para ir à nossa igreja durante este período do 60-60. Listen to what Brian says. E o Brian, ouça o que ele disse. I began to believe there must be a God, Eu comecei a acreditar que realmente deve existir um Deus. but I was in no way ready to accept Jesus or any Christian rules. Mas não estava mesmo pronto para receber Jesus nem nenhumas regras do cristianismo. But Gateway held a 60-day experiment to connect with God every hour. Mas a Gateway manteve esta experiência para que as pessoas pudessem manter ligadas a Deus a cada hora. My nightly connection turned into multiple connections every day. E uma ligação fortuita durante a noite tornou-se em ligações frequentes a Deus durante o meu dia. This transformed my new faith into a deeper pursuit of God and a Christian way of E life. isto transformou a minha fé inicial num processo de crescimento e de busca por mais de Deus. And as a result, he got E baptized. como resultado disto, depois ele foi batizado nas águas. Now, it may shock you that God would work in an atheist. Pode parecer espantoso o facto de Deus estar a trabalhar na vida de um ateu. But remember what Jesus said in John 7:17. Mas lembram-se do que é que Jesus disse em João 7,17? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Listen to what Brian said God's Spirit did in him, though. Então escutem o que ele disse, o que este homem testemunhou acerca do trabalho do Espírito Santo na sua vida. He said, as I experimented staying connected, I experienced peace and joy as a way of À life. medida que eu experimentava esta ligação, eu também experimentava uma alegria minha nova maneira de viver. This was the biggest gift of all because I used to be angry, depressed, isolated, fearful, and often hopeless. Este foi o maior presente que eu pude receber, porque a maior parte das vezes eu estava zangado, estava deprimido, estava sozinho, estava temeroso, a maior parte das vezes sem esperança. Knowing peace was fruit. Conhecer a paz foi algo tremendo que aconteceu. Fruit was also a former porn addict who now sees the beauty of a woman's soul Por rather than exemplo, a selfish o thrill. fruto a crescer é, por exemplo, quando uma pessoa que era um viciado em pornografia agora começa a ver a beleza da alma de uma mulher em vez de um sentimento egoístico.
a respeito de quando vê uma mulher. And he said, I experienced this fruit 2 months after the 60-60 E eu experiment. comecei a experimentar este novo fruto na minha vida depois de 2 meses a fazer esta experiência 60-60. I realized I was no longer looking at pornography. Eu comecei a perceber, olha, afinal, eu já não estou a ver pornografia. And it hit me, I never made a decision to stop. E a verdade é que eu nem nunca sequer tomei uma decisão, a partir de hoje eu vou parar. God just took the desire away as I stayed connected. Deus retirou aquele desejo da minha vida à medida em que eu me mantive ligado a Ele. He says fruit is hunger that I got to read the entire New Testament. O fruto na minha vida foi a vontade, a fome que eu tinha de ler o Novo Testamento inteiro. And I came to a conviction about sex outside of marriage. E através dessa leitura eu comecei a ficar convencido do que Deus dizia acerca do sexo fora do casamento. Jesus' view of women changed my view. A maneira de Jesus olhar para as mulheres mudou a minha maneira de olhar para as mulheres. To treat them as valuable spiritual creatures to honor. Fez-me olhar para as mulheres e tratar as mulheres de uma forma em que elas fossem honradas e não fossem objetos. Fruit is a former alcohol abuser who no longer needs that O crutch. fruto é, por exemplo, um alcoólico que já não precisa mais da bebida alcoólica como uma muleta na sua vida. Fruit is being known in community when I used to isolate. Fruto é estar bem em juntamente, é ser bem conhecido na minha comunidade em vez de viver isolado. Fruit is standing on top of Mount St. Helens enjoying God's O creation. fruto é, por exemplo, estar no topo de uma montanha, Mount St. Helens, ou no topo da Serra da Estrela e pensar em Deus e na sua criação. When I was a workaholic, I never enjoyed Quando eu nature. era viciado no trabalho, eu nunca tive tempo a apreciar a natureza. I was either imprisoned in an office or in a bar after work Ou estava fechado lá no meu escritório, ou então estava lá no bar depois do trabalho, or in a bed hungover. ou então estava na cama de ressaca. Fruit is being able to go on and on for hours Fruto é poder passar horas e horas about how God guided me and walked with me and gave me more joy than I could ever a imagine. pensar acerca daquilo que Deus tem feito na minha vida, como Ele me guiou e como Ele tem me dado alegria no meu dia a dia. As I remained in Him, He remained in me. E à medida que que eu permanecia em Jesus, Ele tem permanecido na minha vida. And that was the same year he was an atheist. E tudo isto, este é o testemunho daquele homem, e tudo isto aconteceu no mesmo ano. Nesse mesmo ano, aquele homem passou de ateu, desculpem, a ser esta pessoa com todas estas experiências espirituais. I mean, it's almost as if Jesus is telling the truth. É como se dizer, olha, Jesus está a dizer a verdade, este testemunho mostra isto. Stay connected, fruit happens. Fica ligado e o fruto vai aparecer. But we must practice. Mas é preciso pôr isto em prática. Now, if you choose to do this experiment that I'm going to challenge you to do for the next 60 E days, se vocês escolherem fazer esta experiência, eu vou desafiar-vos a fazer esta experiência durante os próximos 60 dias. you need to know this. Vocês precisam de saber uma coisa de antemão. You will fail 2/3 of the day. 2/3 do dia vocês vão falhar nesta prática. See, this is why we need reminders like the watch to É be. por isso é que o relógio a apitar nos vai ajudar. One guy wrote this. E houve alguém que escreveu isto. I've practiced the 60-60 awareness for the past few days. Eu pratiquei este aviso dos 60-60 durante os últimos dias. Man, is it hard. Meu, isto é mesmo difícil. I'm hardly ever where I want to be when that stinking alarm goes off. Raramente eu estou onde eu queria estar quando aquele pipezinho começa a tocar. And that is why we need grace. E é por isso que nós precisamos da graça. And that's why we need to do it with others. E é por isso que nós o devemos fazer com outras pessoas. And that's why we encourage people to have at least 1 or 2 people or a small group doing this E experiment é por isso together. é que nós encorajamos pessoas a que procurem uma ou duas ou três outras pessoas que os ajudem nesta experiência. And if you want to do it with some friends together, go out to our website, soulrevolution.net. Se vocês quiserem acompanhar isto, vocês podem ir ao nosso website, soulrevolution.net. And if you can read English, there are 2 free chapters and many E resources. vocês que leem bem o inglês, vocês podem lá descobrir todos aqueles recursos à vossa disposição. So we must practice, but then we must also set our minds on the Spirit. Então nós devemos pôr isto em prática, mas colocar a nossa mente no Espírito Santo. See, it's very unnatural to do this. Porque isto é uma coisa que é completamente fora do natural. Paul talks in Romans 7 about what it's like when we try to change Em ourselves. Romanos 7, Paulo fala das tentativas que nós fazemos de mudarmos a nós próprios. You remember when he says,
I want to do what's right, but I do what I don't want to Lembra-se do que ele do. diz? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer é isso mesmo que eu faço. I do the very thing I hate. Eu faço aquelas coisas que eu odeio. What a wretch I am. Eu sou miserável homem que eu sou. But then he goes on in Romans 8:1. Mas em Romanos, no capítulo 8, Read that. Paulo já escreve: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. See, it's where we have our minds set. Ou seja, é onde a nossa mente está centrada. This is the key. We must set our minds on the thoughts of the Spirit. E isto é central. Nós devemos pôr a nossa mente, centrar a nossa mente nos pensamentos do Espírito. Today I got to see your beautiful city. Hoje eu tive a oportunidade de ver a vossa maravilhosa cidade. And I saw many sailboats. E vi muitos barcos à vela. And I grew up sailing. I raced sailboats for the University of Texas. E eu cresci no meio de barcos à vela e na equipa universitária. Eu fazia parte da equipa universitária de barcos à vela, de corridas de barcos à vela. Now, little sailboats do not have any power of their own. Aqueles barcos à vela pequeninos, eles não têm nenhuma energia neles mesmos. They have to rely on the power of the Eles wind. têm que depender do poder do vento. And so the way you sail fast is you have to keep adjusting your sails, E para and navegar adjusting the depressa, rudder é preciso ajustar as velas e ajustar o leme to stay in the groove with the wind. para que possa aproveitar a energia do vento. This is what Paul is saying. E é isto que Paulo está a dizer. It's like we have to keep setting the sails of our minds to move in line with Nós temos que ajustar as mentes as velas do nosso pensamento para se ajustarem ao vento de Deus, ao seu Espírito. and He empowers us. E então Ele dá-nos poder. But we must also understand that our minds can deceive us. Our thoughts can lead us astray. Mas também nós temos que ter isto em conta, que os nossos pensamentos são enganosos e podem desviar-nos do rumo. And so we need to know God's Word Então por isso nós precisamos de conhecer a Palavra de Deus. so that we make sure the thoughts that we have are from God's Word, that we are responding É to. aí que nós garantimos que os pensamentos que estamos a ter são pensamentos baseados na vontade de Deus e não os nossos pensamentos. And then we must develop ears to hear. Também temos que desenvolver ouvidos para ouvir. Have you ever noticed how many times Jesus says, whoever has ears to hear, let Já him hear? repararam na quantidade de vezes que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. What, did people not have these back then? Porquê? Naqueles dias as pessoas não tinham aqui estes aparelhinhos. What was he talking about? Do que é que Jesus estava a falar? He was talking about a different kind of hearing. Jesus estava a falar a respeito de outra habilidade, They had outra ears. capacidade para ouvir. He Orelhas, was talking about spiritual listening. ouvidos, eles tinham ouvidos físicos, mas Jesus estava a falar de ouvidos And to espirituais. stay connected to God's Spirit, we must learn to listen E spiritually. para nos mantermos ligados ao Espírito de Deus, nós temos que aprender a ouvir o Espírito. Now, how can you do that? Because we don't hear God speak very much like I'm talking to you. E como é que se faz isso? Porque afinal nós não ouvimos Deus de uma forma audível, como eu estou aqui a falar agora convosco. But think about this. Mas pensem nisto. Right now, I'm trying to get my thoughts into your head. Neste exato momento eu estou a tentar pôr os meus pensamentos nas vossas cabeças. I'm trying to get all these thoughts about staying connected into your Eu estou a mind. tentar pôr todos os meus pensamentos, estes pensamentos acerca de manter ligado, estou a tentar pô-los nas vossas cabeças. Now see, my problem is I'm limited, I'm finite. Mas o problema é que eu sou limitado, eu sou finito. And so I must depend upon my vocal cords and my voice and the English language. Então eu tenho que depender da minha voz, das minhas cordas vocais e neste caso da língua portuguesa e da língua inglesa. And I must depend on my very excellent translator, Miguel. E acham? Say that? No. Exactly. Ok? I don't need everybody. Say it. Ok, eu tenho que depender da língua inglesa e também tenho que depender deste fulano que está aqui ao meu lado. Very excellent translator, Miguel. Richard. Okay. But in all of that, I may be getting
some thoughts in your head, right? E em toda esta limitação que nos rodeia, alguns dos meus pensamentos estão a entrar nas vossas mentes. But you may be thinking about something else. Mas se calhar vocês nesta hora estão a pensar noutras coisas também. You may be thinking about how hot it is in Estão a here. pensar, bem, aqui está mesmo quente. And that, would he hurry up because I'm very hot? Será que ele não se despacha? Pá, está mesmo calor aqui dentro. Or maybe you're thinking about the girl you want to meet Ou então afterwards. estou a pensar naquela miúda com quem vocês querem falar ainda depois do culto. And you know what I wish I could do? E sabem o que é que eu gostava mesmo de fazer? You know what would be a more direct form of Sabem qual era a communication? forma mais direta de comunicação? If I could just put my thoughts directly in your Era mind. eu pôr os meus pensamentos direto dentro das vossas mentes. That would be more direct. Isto era mais direto. See, because then you would have all of my thoughts in your head. Porque então assim todos os meus pensamentos estavam dentro das vossas cabeças. And then I could say to you, this is really important, listen to him. E então eu podia dizer, ouçam bem isto, porque isto que ele está a dizer é mesmo importante. Fortunately for you, I can't do that. Felizmente para vocês, eu não posso fazer isto. But God can. Mas Deus pode. And it's more direct E é de uma forma ainda mais direta. than even an audible voice. Ainda mais direto do que uma voz audível. But still, you may confuse his thoughts with your Mas thoughts. mesmo assim vocês podem confundir os pensamentos de Deus com os vossos pensamentos. And you may be thinking about something else. E às vezes podem estar a pensar em outras coisas. And so you must learn to hear his thoughts and your thoughts. Portanto, temos que aprender a ouvir os pensamentos de Deus no meio dos nossos pensamentos. And how do you learn to have ears to hear? E como é que nós desenvolvemos ouvidos para ouvir? When you have those promptings in your thoughts that are in line with God's word. Quando nós começamos a ter impulsos na nossa mente que estão de acordo com a palavra de Deus. When you have those thoughts that remind you of God's will. Quando há pensamentos que nos lembram da vontade de Deus. You act in faith. E então agimos em fé. And you look back and you see that it was God. E ao agir de acordo com esse pensamento que Deus deu, de acordo com a sua vontade, ao olhar nós vemos o resultado e vemos, uau, isto resultou mesmo porque era Deus a dirigir. And this is how we learn to listen. E é assim que nós aprendemos a ouvir. One of the times I was realizing this. Certo dia eu consegui mesmo perceber isto. I was a campus pastor at the University of California in Eu Santa Barbara. trabalhava como pastor universitário numa universidade, era pastor dos alunos. And I was flying home to Texas, sitting next to a student E eu named trabalhava na Jeremy. altura numa universidade na Califórnia e estava a viajar de avião de volta para Austin. And Jeremy was reading a book called The Tao of Pooh. E ao meu lado estava um mano sentado, que era o Jeremy. Jeremy. Jeremy, que estava sentado a ler um livro chamado O Tao de Pooh. Sabe o Pooh, aquele ursinho? As in Winnie the Pooh. Aquele ursinho Winnie the Pooh. And Tao as in Taoism. E o taoísmo, ou seja, tentar traduzir os conceitos do taoísmo de uma maneira que a mente ocidental os conseguisse absorver. And so I knew some of the religion of Taoism, and so I asked him, what was it about? E eu estava minimamente por dentro dos conceitos do taoísmo, então perguntei, então o que é que estás a ler? Gostas do que estás a ler? And Jeremy and I had a very good spiritual conversation about the way of life. E então aquilo ajudou-nos a ter uma conversa muito interessante acerca do modo de vida, do caminho da vida. And I shared with him what I had learned about the way of Jesus. E eu partilhei com o Jeremy acerca daquilo que eu aprendi a respeito do caminho de Jesus. And then we parted ways. E depois nós nos separámos, depois da viagem ter terminado. 3 months later, 3 meses mais tarde, I'm back in Santa Barbara and I'm praying. eu estou de volta em Santa Bárbara e estava a orar. I had a talk to give that night on the campus. Nessa noite eu ia dar uma palestra. And so I was staying home working on my talk, but that morning I was praying. Então eu fiquei em casa a preparar as coisas e estava a orar. And as I was praying, I had the thought, go to campus. E eu estava a orar e começou a surgir um pensamento: vai até à universidade. And I thought to myself, that's a stupid thought, and I went back to praying. E eu pensei, isso é ridículo, eu vou mas é continuar a orar. Because I had planned to work at home all day, not go to campus, and campus was Porque o meu 20 plano minutes é, away. não, eu hoje vou ficar no escritório, em casa a trabalhar, a universidade é 20 minutos de distância, eu hoje fico aqui tranquilo e depois à noite eu vou.
But as I continued to pray, I had that thought again. I should go to campus. Mas eu estava a orar e aquele pensamento continuava a surgir. Vai à universidade, vai à universidade, vai à universidade. And again I said, no, I need to work here. E I'm eu not disse, going to campus. não vou nada porque eu estou aqui a fazer o meu trabalho aqui. And I continued to pray. E eu continuava a orar. And then I felt guilty about not going to E a campus. verdade é que estava também a surgir um sentimento de culpa por não estar a ir à universidade. Now I'm kind of slow. Bem, sabem, eu sou lento. But I finally asked, Lord, am I supposed to go to Mas campus? finalmente eu perguntei, Senhor, tu queres que eu vá à universidade? He didn't say, yes, go to campus. E Deus não respondeu, sim, eu quero, tu vás ao campo. He doesn't ever do that for me. I always have to step out in faith. Perceberam da primeira? Deus não precisa de falar comigo dessa maneira. Ele quer que eu ouça e haja de acordo com aquilo que Ele me disse. And so finally, after wrestling with God about it, I said, okay, this is going to mess up my whole day. E depois de eu ter esta conversa, esta luta com Deus, eu disse, bem, isto vai baralhar o meu horário todo. But I will act in faith and go to campus. Mas eu vou confiar, vou agir em fé e eu vou lá à universidade. When I got to campus, I had no idea what I was doing, but as I was walking onto Eu ia campus, para a universidade e disse, eu não sei o que é que eu agora vou lá fazer neste momento, mas pronto, entrei. I saw a large gathering of students outside. E a certa altura vi uma multidão de alunos lá fora. And there, sitting on the edge of the students, was Jeremy. E lá tipo, na fila da frente, lá daqueles alunos, estavam os alunos acerca da apologética. Figuring this was not a coincidence, I E eu went up pensei, and talked to Jeremy. bem, isto não é coincidência. Então eu fui lá ter com o Jerry. And Jeremy and I decided to get together and play guitars and talk more. Então combinámos e vamos tocar guitarra juntos e vamos conversar um bocadinho mais. And 3 months later, Jeremy gave his heart to E Jesus. 3 meses mais tarde o Jerry deu o seu coração a Jesus. But I would not have known God was speaking unless I acted in faith. Mas eu nunca saberia que era Deus que estava a falar comigo se eu não tivesse agido respondendo àquilo que Deus me estava a mandar fazer. As we learn to listen to these subtle thoughts in our heads Quando nós aprendemos a ouvir estes pensamentos subtis na nossa cabeça, that lead us to do God's will according to the scriptures, pensamentos que nos inclinam a fazer coisas que são da vontade de Deus de acordo com as Escrituras, over time we begin to learn and we see how God works, not only restoring us, but restoring the world com o around passar do us. tempo nós vemos como Deus consegue nos usar não apenas em fazer alguma coisa nova na nossa vida, mas também nos ajudar a restaurar outras vidas à nossa volta. And so as we close tonight, I would like to challenge you to consider this. Então, para concluir nesta noite, eu gostava que vocês parassem um bocadinho para pensar nisto. That as you go back to your cities, Quando vocês regressarem às vossas cidades, find one or two or maybe a small group of people, tentem juntar-se a 1, 2, 3, um grupo, mesmo que seja pequeno de pessoas, and for the next 60 days, try this experiment. e durante 60 dias façam esta experiência. Stay listening, radically responsive to God's Na Spirit. disposição de ouvir e responder de uma maneira radical àquilo que o Espírito vos inclinar a fazer. And watch what He does in you and through E you. vejam aquilo que Deus vai fazer convosco e através de vós. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Lord Jesus, that you did not leave us as orphans, Obrigado, Senhor Jesus, porque tu não nos deixaste órfãos, but you sent your Spirit to lead us and guide mas us. enviaste-nos o teu Espírito para nos guiar e nos ajudar. You said if we love you, then we will obey you. Tu disseste que se nós te amarmos, nós iríamos guardar os teus mandamentos. And you said if we obey you and respond to you, you will reveal yourself to us. E disseste que se nós obedecêssemos os teus mandamentos, tu te irias revelar a cada um de nós. And so, Jesus, we want to be people who love you by listening and E, responding to portanto, you. nós sempre queremos ser pessoas que demonstram o nosso amor por ti ao ouvir e ao praticar a tua palavra. And I pray that as we do, you will meet us and show us your love and your kindness and how you will use us to E restore our eu world. oro, Senhor, para que à medida que nós vamos pondo isto em prática, tu nos ajudes e nos restaures And we pray all this in Jesus' e name. nos ajudes a restaurar outras vidas, e oramos isto em nome de Jesus, para a tua glória. Amen.